Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 25 de outubro. Vamos começar essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Rishi Sunak toma posse nomeado por Charles III e promete consertar erros de Truss. Novo premier assume país em crise e põe panos quentes em racha do Partido Conservador. E agora o Estadão. Cristiano Ronaldo volta a treinar com o grupo do Manchester United após punição. Atacante português vive mau momento no clube inglês dentro e fora de campo. No valor econômico, IPCA 15 teria subido 0,45% em outubro, sem queda da gasolina. Os combustíveis como um todo tiveram queda de 6,14% nos preços pelo IPCA 15 no mês. E, por fim, o Globo. Amostras de bancos de sangue mostram evolução de epidemias, diz estudo no Brasil. Pesquisadores analisaram de forma efetiva a prevalência de anticorpos na população a partir das coletas de doadores, um método que se mostrou mais barato e fácil que o utilizado atualmente. Então, falando em saúde, o Ministério ampliou a testagem de varíola dos macacos para todos os laboratórios centrais de saúde pública do Brasil. O teste molecular para diagnóstico laboratorial deve ser realizado em todos os pacientes com suspeita da doença, que podem ser feitos em 31 laboratórios de referência. A Fiocruz está produzindo kits para os diagnósticos de varíola dos macacos. Os kits vão ser distribuídos aos laboratórios centrais de saúde pública de todos os estados até o fim da semana. No início de setembro, o Ministério da Saúde incluiu a Monkeypox na lista nacional de notificação compulsória de doenças, nos serviços de saúde públicos e privados do Brasil. A distribuição dos kits de testagem amplia o diagnóstico de 15 para 31 laboratórios designados pelo governo federal. Todos os resultados de testes para a detecção da varíola dos macacos feitos por laboratórios das redes pública e privada, sejam positivos, negativos ou inconclusivos, precisam ser notificados ao Ministério da Saúde de forma imediata, em até 24 horas. Para quem testou positivo, a conduta recomendada é a manutenção do isolamento até o desaparecimento das crostas e a completa cicatrização da pele, sem a necessidade de um novo teste. Os sintomas mais comuns são erupção cutânea ou lesões espalhadas pela pele, ínguas, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Após o congelamento de 24 horas do pagamento de empréstimo do consignado do Auxílio Brasil, a Caixa Econômica Federal pediu ao Ministério da Cidadania uma ampliação do prazo para liberar esse tipo de crédito. Atualmente, a Caixa tem 2 dias úteis para liberar os recursos aos emprestadores. Com a ampliação, deve passar para 5 dias. O Ministério da Cidadania sinalizou que o pedido deve ser aprovado, mas nada ainda foi oficializado. Caso isso aconteça, o crédito pode ser liberado apenas na próxima semana. E a maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor de manter a resolução do TSE contra as fake news. A Procuradoria-Geral da República pediu para que trechos da resolução fossem declarados inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal aprovou em plenário virtual a manutenção da decisão do ministro Edson Fachin, que negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar resolução sobre fake news. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do relator Edson Fachin. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, foi o último a votar e também foi favorável à manutenção da resolução, garantindo a maioria da corte. Em seu voto, Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem legítimo poder sobre a propaganda eleitoral. A resolução, que foi aprovada por todos os ministros do TSE na última quinta-feira, prevê que o tribunal determine a redes sociais e campanhas a retirada do ar em até 2 horas de links com fake news. A norma permite agilizar a retirada de conteúdo com desinformação no período eleitoral. Fachin já havia rejeitado de forma monocrática o pedido inicial do procurador-geral Augusto Aras. A Procuradoria argumentou que é possível combater a disseminação de desinformação, oferecendo informações corretas aos cidadãos. A PGR pediu que Fachin revisasse sua decisão ou que o pedido fosse levado ao colegiado do STF em sessão virtual. E olha só, o número de casos de racismo no estado de São Paulo aumentou mais de 500% nos últimos 2 anos.
De acordo com o balanço da Secretaria de Justiça e Cidadania, mesmo sendo um crime inafiançável, todos os dias há relatos de pessoas que foram vítimas nas ruas, na internet e no transporte público. Nos últimos 2 anos, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo intensificou a abertura de processos administrativos contra casos discriminatórios envolvendo cor, gênero, religião, pessoas com deficiências ou portadores de HIV. Desde 2020, o Estado de São Paulo aplicou 519 punições. A escalada de casos representa um crescimento acumulado de cerca de 543%. O órgão teve contato com o caso de Ed Júnior, alvo de ofensas racistas dentro do condomínio onde mora, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, pelas redes sociais, que tem sido a porta de entrada para o aumento das apurações. Na semana passada, além de Ed Júnior, o cantor Seu Jorge também foi vítima do mesmo crime em um show, em Porto Alegre. Não encosta na minha cachorra. Desde 2020, a Lei 14.187 de 2010 tem sido empregada mais ativamente em uma tentativa de reduzir os casos de discriminação, com a aplicação de uma multa que pode chegar até R$ 95 mil. A investigação acontece independente de denúncia formal por parte das vítimas. Assim que for concluída a análise do caso envolvendo Elizabeth Morrone, vizinha de prédio que foi acusada por Ed Júnior, uma multa deverá ser paga em favor do governo de São Paulo, cujos valores serão repassados à Secretaria de Fazenda. As tecnologias têm contribuído muito, já que as pessoas vítimas ou não de ações discriminatórias passaram a filmar e a divulgar os casos na internet, facilitando o acesso dos órgãos competentes aos crimes. Elizabeth, que aparece em vídeo fazendo xingamentos racistas contra Ed Júnior, ainda não foi intimada, mas a ação deve começar a correr ainda esta semana. Contra ela também há o inquérito na Polícia Civil aberto a partir de denúncia do humorista e deliberações do condomínio United Home Work, onde foi feita a gravação. Em setembro, antes das agressões verbais registradas na gravação recente, um outro vídeo de câmeras de segurança mostrou o filho de Elizabeth com uma faca, fazendo ameaças contra Ed. No mesmo mês, um outro ataque foi gravado e nele Elizabeth está com o filho e segurando uma garrafa de vidro. O advogado do condomínio explicou que as medidas contra Elizabeth respeitam a legislação contra o condômino antissocial, aquele que perturba a ordem e a segurança dos moradores. Segundo ele, uma assembleia será realizada no dia 31 de outubro para decidir o que será feito em relação à vizinha, que já foi multada em R$ 8 mil. A convenção extraordinária será feita para esclarecer as medidas já tomadas, os condôminos ratificar a multa aplicada contra Elizabeth, feita com base na Convenção e Código Civil, além de decidir se a moradora será afastada ou expulsa do condomínio. E o Palmeiras pode se tornar campeão brasileiro pela 11ª vez, antes mesmo do encerramento do campeonato. Se vencer hoje fora de casa contra o Atlético Paranaense, os comandados de Abel Ferreira só precisam da combinação de resultados de outros 2 jogos que acontecem amanhã. Internacional precisa perder ou empatar com o Ceará e o Corinthians não pode vencer o Fluminense. Caso dê certo, o Verdão deve levantar a taça na próxima terça-feira contra o Fortaleza, dentro de casa. E se o assunto é futebol, não pode faltar Copa do Mundo. Faltam 26 dias. No Boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala da seleção marroquina, um time que vai representar a África no Mundial. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção de Marrocos. A equipe africana se classificou sem grandes sustos nas eliminatórias, mas corre o risco de ir para o Mundial sem 2 de seus principais jogadores. O lateral Marzaoui, do Ajax, e o meia Ziyech, do Chelsea, que entraram em atrito com a comissão técnica. Por outro lado, Marrocos ganhou um reforço de última hora. A FIFA acatou o pedido do atacante Munir em atuar pela seleção do país de origem do pai. A antiga promessa do Barcelona, hoje no Sevilha, deve ser o principal nome da equipe. Outro destaque é Hakimi, do PSG.
O Marrocos está no grupo F, com a Bélgica, Canadá e Croácia. É isso aí, faltam 26 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E essa edição fica por aqui. Mais informações com a Juliana Darivo e a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giaqueto. Um ótimo início de noite para você. Obrigada pela companhia. Tchau.